A igreja está terminando hoje uma semana de reavivamento espiritual na área da mordomia cristã. O professor Washington, que é o vice-diretor da nossa escola, esteve aqui durante toda a semana trazendo algumas facetas, alguns detalhes desse projeto de Deus para a vida do ser humano. Na verdade, a mordomia cristã não é um programa da igreja. O plano de dízimos e ofertas não é um programa da igreja. Isso é algo que Deus estabeleceu para a nossa própria felicidade, para vencermos o egoísmo, para vencermos a avareza e para reconhecermos a grandeza de Deus em nossa vida. E nós tivemos o privilégio de ouvir algumas coisas e hoje ainda ouviremos algumas mais, completando esta semana de oração. O departamento da mordomia cristã nesta igreja é coordenado pelo irmão Silmonei, e hoje de manhã, nesse momento, ele trará para nós algumas informações muito importantes para que nós entendamos como funciona a questão das ofertas da nossa igreja e a questão dos dízimos, como isso é distribuído, em que é empregado, para que a gente tenha essa noção. Talvez alguns de nós nem essa noção tenhamos, de como fazemos a distribuição das ofertas e dos dízimos em nossa igreja e dentro do território do nosso estado e também dentro do território da América do Sul e no território do mundo inteiro, que é coordenado pela nossa liderança da Conferência Geral. Então o irmão Simonei vai trazer para nós agora alguns dados informativos, importantes e esclarecedores para que nós entendamos um pouquinho melhor o funcionamento da distribuição dos dízimos e ofertas de nossa igreja. Irmãos, bom dia. Esse não é um assunto tão fácil de falar. As pessoas em geral não gostam dele. Mas eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei quantos compraram, quantos estão lendo. Eu espero que toda a igreja esteja lendo diariamente esta meditação. A gente tem aprendido algumas coisas aqui, especialmente no mês de janeiro, que a mim particularmente tem feito refletir uma porção de coisas. Ontem, quase no fim da manhã, o pastor Wesley passou lá pelo escritório e nós conversamos um pouquinho. E eu até pedi a ele que fizesse essa parte, mas por algumas razões eu quero partilhar com os irmãos. Gosto do pensamento da senhora White, que diz assim: nosso Pai Celeste tem mais de 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Você entendeu isso? Deus tem mais de 1000 maneiras, diz ela, de nos prover as necessidades das quais não sabemos, nada sabemos. Na meditação do dia 21 de janeiro, tem 2 pensamentos que eu quero destacar com vocês hoje de manhã. Olha o que a senhora White diz. Com o objetivo de cultivar em nós um espírito de bondade, que o Senhor pede nossos dízimos e ofertas. Ele, Deus, não depende dos homens para obter recursos para a sua casa. Eu vou mudar isso. Deus não depende do seu dinheiro. A igreja triunfará independente da sua posição e da sua relação com o dinheiro. Tem mais. Todas as riquezas confiadas ao homem se mostrarão ser apenas uma maldição, a menos que ele, o homem, as empregue para ajudar em suas necessidades diárias, socorrer os necessitados ao seu redor e glorificar a Deus, fazendo avançar a sua obra, a sua causa aqui na terra. Não devemos devolver fielmente o dízimo a Deus. Isso ele reivindica como seus.
mas também devemos trazer à sua tesouraria um tributo como oferta de gratidão. A lição dessa semana mostrou para nós que nós somos dependentes de Deus em tudo. E não faz muito tempo eu vi uma discussão de alguém que dizia: se tal coisa não acontecer, eu não devolverei mais o meu dízimo. Felizmente era o pastor Ronaldo Oliveira que estava comigo. E era um bom irmão, lá no Tocantins. O pastor Ronaldo olhou para aquele irmão e disse assim: meu irmão, eu não estou preocupado com o seu dízimo. Eu estou preocupado com a sua condição espiritual. E ele disse mais: se o dízimo é seu, fique com ele e faça dele o que você quiser. Faça dele o que você quiser. Agora, se você tem consciência de que o dízimo pertence a Deus, devolva. Quero mostrar para vocês aqui algumas coisas. O que Deus espera de nós. Vou gastar aqui em torno de 10, 12 minutos, não mais que isso. Mas eu espero que você saia daqui com uma visão de que Deus não depende do seu dinheiro. Ele é a terra, Ele é o soberano de tudo. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor. E vou dizer mais: nem todo o dinheiro do mundo comprará um lugar no céu. Mas infelizmente, muita gente vai perder o céu por pouco dinheiro. Deus pede de nós apenas 10%. Apenas 10%. Ontem eu recebi o meu informe de rendimento. Fui lá no RN. E eu falei para a moça, não é possível. Dependendo da sua faixa de renda, o governo morde na fonte 27,5%. Você não fala nada. Aliás, que benefício você tem? Eu sou mineiro, filho de mineiro. Meu pai era um homem questionador. 9 filhos, e preocupado com eles. Meu pai era uma das pessoas que procurava reter tudo quanto podia. E uma das coisas que ele questionava era o dízimo. E eu não quero que você saia daqui hoje de manhã com medo, barganhando com Deus, não é nada disso. Até porque a sua fidelidade não o torna imune aos problemas desse mundo. Preste atenção nisso. A sua fidelidade a Deus não o torna imune aos problemas desse mundo. Em 1976, eu tinha 12 anos de idade. Tá certo? Acho que era 12, 13 anos de idade. Eu tive que aprender a dirigir muito cedo. E o meu pai nos fez trabalhar desde meninos. E um ano daqueles, nós construímos um galpão, um celeiro, e o enchemos de cereal. Nós tínhamos um sonho. A maioria, uma boa parte de vocês não vai se lembrar disso, mas nós tínhamos um sonho. E o meu pai se programou para fazer o seguinte: o celeiro estava cheio, estava razoavelmente tranquilo, e ele disse: vou deixar para vender esse cereal em tal época. E com o dinheiro disso, nós vamos realizar o sonho que nós tínhamos. Era simples. Mas um deles era ter uma caminhonete C10, 4 marchas com câmbio embaixo. A nossa era em cima, aqui no volante. Alguns vão se lembrar, estão dando risada, que vocês vão se lembrar. Aqui encavalava a marcha, era terrível. Mas nós, 3 marchas, nós queríamos uma de para-choque cromado. A nossa era pintada. E nós programamos isso, sonhamos com isso, era um dos sonhos que tínhamos. E um dia de manhã nós estávamos indo para a escola. Passamos pelo galpão e percebemos que não havia nada no nosso depósito. Andamos pelo dentro do irmão da... Pai, não tem umas coisas assim? Não. Bom, não tem nada aqui, vamos para a escola. Andamos mais um pouco e encontramos uma corrente cerrada com um cadeado grande. Achamos estranho. E aí, ao invés de ir para a escola, voltamos em casa. Pai, o que aconteceu? Ele falou: não sei, o galpão está vazio. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu me lembro que naquele dia o meu pai não almoçou. Nós anoitecemos com uma situação econômica relativamente tranquila e amanhecemos sem nada, porque alguém postou caminhões
e levou tudo embora. Como nós estávamos acostumados a trabalhar à noite, os vizinhos perceberam, mas era normal aquilo. Na hora do culto da tarde, a minha mãe, com a sua pouca cultura, mas com uma tremenda sabedoria, ou para dar aquela alfinetada, porque minha mãe sempre foi fiel a Deus, ainda acha, e ela olhou para o meu pai na hora do culto e disse assim: João, Deus só te pede 10%. O diabo é mais ganancioso. Leva tudo. Olha aí. Para nós foi uma experiência dolorosa, mas o meu pai aprendeu a lição, eu tenho certeza disso, e fatos posteriores demonstraram que o meu pai aprendeu a lição. Parece uma incoerência, mas Deus diz: 90% com a minha bênção é mais do que 100% sem ela. Parece uma incoerência Deus dizer: separa o sábado para adorar a mim, trabalho 6 dias, mas Senhor, se eu trabalhar 7, eu vou ganhar mais. Mas Deus está dizendo: 6 com a minha bênção é mais do que 7 sem ela. Eu queria mostrar para vocês alguns detalhes que Deus espera de nós. Acompanhe comigo esse texto. Se o plano da doação sistemática fosse adotado por todo indivíduo, sendo plenamente levado avante, haveria constante suprimento do tesouro. A renda fluiria para ele qual constante corrente, sem cessar, promovidas pelas fontes transbordantes da beneficência. Qual a diferença entre dizimar e ofertar? O dízimo você devolve, é de Deus. Deus estabeleceu. Ele disse que eram 10%. A oferta é uma dádiva. O dízimo é um sinal de honestidade. A oferta de gratidão. O dízimo é nossa obrigação. Aliás, quando você dizima, você não fez nada além da sua obrigação. O percentual das ofertas eu escolho. Os dízimos pertencem a Deus, as ofertas ao homem. Retendo, estou roubando. Malaquias diz isso. Aqui eu demonstro que sou egoísta. Distribuição. Eu queria partilhar com vocês. Eu fiquei surpreso que o ano passado, após ler alguns, eu conversava com a minha esposa e percebi que ela desconhecia isso aqui. Por que às vezes nós direcionamos a nossa oferta apenas para o caixa da igreja ou para um departamento específico? Por que nós fazemos isso? Quando nós devolvemos uma oferta em forma de pacto ou não direcionamos, 20% vai para o campo mundial, 10% para o plano de desenvolvimento do campo local. Esta sempre vai ficar aqui no campo local. Com isso, novas igrejas, novos terrenos, aluguéis, auxílios e etc. para esse tipo. Os 10% do projeto missionário, um dos projetos missionários, às vezes são do campo local, às vezes das organizações superiores. Existe um calendário previamente votado, estabelecido, contemplando as necessidades, ora do campo, ora da união, às vezes da divisão e às vezes da conferência geral. Ide ao Senhor com coração transbordante de graças pelas misericórdias passadas e presentes. Manifestai vossa apreciação da liberalidade de Deus. Fazendo o quê? Levando de vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. Não dá para a gente discorrer o que eram essas ofertas. Não dá para nós fazermos o que são cada uma dessas ofertas. Mas vejam aqui. Qual a diferença? As ofertas devem ser proporcionais às bênçãos de Deus. Devemos trazê-las, dar no momento que recebemos, já separadas sistematicamente, dar como resposta ao apelo de Deus, para que haja maneira, abastança na casa do Senhor. Agora, diferente das campanhas, das coletas, tem gente que sempre faz movidos por isso aqui. Não existe uma programação
para devolver as suas ofertas a Deus. Quando devemos fazê-lo? Quando? Quem deve fazer? A Bíblia diz assim, ó, cada um de vós põe de parte conforme a sua prosperidade, para que haja mantimento na casa do Senhor. Esse texto é pesado, mas ele está aqui a propósito. Quando roubavam a Deus em dízimos de ofertas, era-lhes feito compreender que eles não estavam roubando a Ele, simplesmente, mas a si mesmos. Pois, veja isso aqui, gente. Pois Ele lhes limitava as bênçãos exatamente em proporção ao que eles limitavam as ofertas que eles lhe faziam ou que eles lhe traziam. Então veja, as ofertas devem ser de boa vontade, devem ser generosas, deve ser com alegria, devemos dar com prontidão, deve ser voluntária, deve ser sem tristeza, sem avareza, sem obrigação. Deus não precisa de nós, como ato de liberalidade, como ato de gratidão a Deus, como manifestação de gratidão a Deus. Deve ser dado com regularidade, não apenas em campanhas, e proporcional às bênçãos. Eu quero ler esse texto. Porém não oferecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Fui pregar uma vez na central de Cosmópolis, faz muito tempo, e eu estava lá para entrar com mais 4 ou 5 pessoas, e chegou uma irmã, e a irmã disse assim: o senhor está preparado para ofertar? E eu estava, felizmente. E ela perguntou para cada um de nós. E tinha 2 que não tinham. E ela tirou da sua bolsa um determinado valor e deu na mão deles, para que eles participassem. E olhou para os 2 e disse assim: não compareça diante do Senhor de mãos vazias. Fiquei pensando, né? Aqui a gente tem um saquinho que dá uma disfarçada. E não se surpreenda se lá, quando você abrir, o diabo vai contar, alguns deles estão vazios, estão mesmo. Porque vieram diante de Deus. Nós às vezes nós viemos diante de Deus, ouvimos diante de Deus. Eu quero agradecer a Deus porque recebi tal bênção. Mas e daí? Como é que você manifesta a sua gratidão? Só no gogó? Só fala? Vou pular esse texto, esse também, para a gente ganhar tempo. O dízimo é separado para uso especial. Não deve ser considerado fundos para os pobres. Deve ser dedicado especialmente ao sustento daqueles que levam a mensagem de Deus. Há pessoas que acham que podem fazer o dízimo que querem, o que quiserem. Vou repetir o que eu falei no início para você. Parece duro. Mas se é seu, faça dele o que você quiser. Agora, se você tem consciência que é de Deus, devolva diante do Senhor. Olha só, não sei se sou português. Foi me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender as despesas ocasionais da igreja. Há 2 semanas atrás visitei um irmão, um bom irmão, e eu conversei com ele sobre isso. Eu disse assim: eu não tive fé suficiente. Sabe o que eu fiz? Nós compramos um determinado bem na igreja. Se você observar, eu estou há 7 meses sem devolver meu dízimo, porque eu estou pagando. Eu disse a ele qual era realmente o caminho. Como é distribuído o dízimo em nosso campo? Alguns irmãos não conhecem isso. Nós chamamos de dízimo compartilhado. A divisão do total do dízimo recebido pela associação, 10% vai para a divisão, é o dízimo do dízimo. É assim que as organizações superiores são mantidas. 10% vai para a União. E 10% do que vai para a União também tira 10% para a divisão. E dos 10% que a divisão recebe, tira 10% para a Conferência Geral. O dízimo é compartilhado, é assim. Esse aqui é o estudo de jubilação S10, 3,5%, 2,5% para Novo Tempo. Esses dias alguém, irmãos, eu amo a Novo Tempo. Mas esses dias alguém me perguntou aí sobre a questão da oferta específica. Quer fazer? Faça. Mas do seu dízimo,
2,5% já está indo lá para novo. O dízimo é compartilhado. 2% para pagar os professores de Bíblia nos internatos. Aqui 1%, no caso, a praxe diz até 6%. A APSCO destina para a educação 1% para os céus. 68,5% vai para a manutenção dos obreiros, para a manutenção dos pastores, para a pregação do Evangelho. Por isso que nós podemos fazer aquilo que o pastor Cidral fez aqui. Eu queria que você meditasse. Às vezes nós oramos, intercedemos. Por mais frequentes que sejam as orações feitas, jamais serão aceitas por Deus em lugar do seu dízimo. A oração não apaga nossas dívidas perante o Senhor. Eu contei na minha humildade ali, mas não faz muito tempo, daquele senhorzinho que apareceu ali perto de casa. E ele nos pediu alguma coisa, e estava ali o senhor Rodrigo, eu havia visto pela segunda vez. E quando aquele senhor pediu alguma coisa para ele, ele disse assim: meu irmão, dinheiro eu não vou te dar, mas Jesus te ama, vai em paz. E aquele senhor, ele estava com um cheiro meio ruim, mas não parecia estar bêbado. Ele olhou para o seu Rodrigo e disse assim: vai, e aí não dá para dizer, com o seu Jesus. Eu estou com fome, eu quero comer. E às vezes nós pensamos assim: se a minha oração não vai ocupar o lugar daquilo que é minha obrigação fazer, não se propõe o Senhor a vir a este mundo e derramar ouro e prata para o avanço da sua obra. Vejam, o Senhor poderia fazer isso, e tem feito em alguns lugares. Supre os homens com recursos, para que pelas suas dádivas e ofertas conservem sua obra em avanço. Deus dá a você e a mim o privilégio de participar da sua obra, dizimando e ofertando. O próprio Deus deu origem a esses planos e nós devemos segui-los. Esse aqui eu coloquei 4 estrelinhas ali para chamar a atenção. A obra de Deus que deveria estar avançando 10 vezes mais que na presente força e eficiência. É detida como a primavera retardada pelo seu sopro, porque alguns do professo povo de Deus estão apropriando dos meios que devem ser dedicados a seu serviço. Deus coloca os recursos em nossas mãos e fica à espreita para verificar o que nós vamos fazer. Alguns de nós seguramos demais. É bom que sejamos precavidos, mas às vezes gastamos de forma perdulária uma porção de coisas e abrimos mão de ser de nossa fidelidade a Deus. Apenas esse último aqui, pode colocar para mim, por favor, aquele último slide. Quando Deus disse 6 dias trabalharás, Ele disse que o 7º dia é dele. E às vezes nós questionamos isso, nós racionalizamos. Quando Deus diz que 10% deve ser dele, do tempo, e eu fiquei pensando essa semana, quanto tempo eu tenho passado na presença de Deus cada dia? Deus pede de nós o dízimo do tempo. Deus pede que cuidemos do nosso corpo. E Deus quer que usemos os nossos talentos para a sua glória, não para benefício próprio. Tem um texto em Mateus que diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Deus não precisa do nosso dinheiro, é nosso privilégio participar da sua obra. Com isso aqui eu quero terminar. Sempre que o povo de Deus em qualquer lugar, período do mundo seguiu, voluntária e alegremente o plano dele, quanto à beneficência sistemática e as dádivas e ofertas, verificariam sua permanente promessa em todos os seus valores, seriam seguidos de prosperidade proporcional à obediência que dispensavam ao que Deus requeria. Quando reconheciam os direitos de Deus,
e lhe satisfaziam as reivindicações, honrando-o com seus recursos. Seus celeiros enchiam-se de abundância. É nosso privilégio participar da obra de Deus. Deus nos dá essa bênção. Deus coloca os recursos em nossas mãos. Podem voltar, que eu já estou concluindo. Deus coloca os recursos em nossas mãos. É nosso dever reconhecer de que dele são todas as coisas. E é nosso privilégio participar. O pastor vai concluir, vai fazer uma outra aplicação para vocês. Mas eu queria que vocês tivessem essa noção, essa ideia, de que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. E quando seguimos os seus planos, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Não significando isenção de problemas, porque senão seria muito fácil. Mas a presença de Deus enquanto vivemos aqui. Que Deus te abençoe. Obrigado, Sr. Bonei. 1 Coríntios 6, 19 e 20 é o texto que nos coloca na posição correta em relação à mordomia cristã. Qual é o nosso motivo para sermos fiéis? Qual é o nosso motivo para proporcionalmente as bênçãos ofertarmos ao Senhor? Nosso motivo está aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é o seu motivo para ser fiel? O seu motivo para ser fiel não é porque Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre sua vida. Não é porque você vai entregar 100 e Deus vai te dar 200. O seu motivo para ser fiel: primeiro, você foi criado por esse Deus. Segundo, você foi comprado de volta porque o inimigo tinha sequestrado você. O preço pago pelo resgate da humanidade foi o próprio sangue de Jesus Cristo. Hoje, muito cedo, os meninos e meninas já querem dizer que são donos do seu nariz. Há uns anos atrás, quando a gente fazia 18, a gente falava que já era dono do nariz, né? Hoje você vê menino com 10 anos, 12 anos, achando que agora já manda em mim, porque eu já sei o que eu quero fazer, eu já sei o que eu quero da vida. Nós não pertencemos a nós mesmos. Esse corpo que temos, essa vida que temos, esse tempo que temos, esses talentos que temos, esses tesouros que estão em nossas mãos, não são nossos. Esse é o princípio básico da mordomia cristã. Quando eu entender que tudo isso é de Deus, então eu vou começar a colocar as coisas em ordem. Eu me lembro que visitei um irmão ancião de uma igreja que há 6 meses não estava mais sendo um fiel dizimista. E essa missão, ela sempre é nossa, do pastor, dos anciãos. E fui visitá-lo e ele falou: pastor, sabe por que eu não estou dizimando mais? Porque é o seguinte, eu recebo meu salário, que não é muito. E aí eu separo, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a escola dos meninos, tem que fazer a compra do mês, tem que comprar o remédio da minha esposa que está doente. E aí quando eu vou ver, não sobra nada para Deus. Não sobra, pastor. 6 meses que eu faço isso e não sobra. E eu falei: irmão, quando é que você acha que vai sobrar? Se você coloca as suas necessidades em primeiro lugar, ou os seus desejos, nunca vai sobrar nada. Você quer ver uma coisa? Você gasta, se você ganhar R$1.000 por mês, você gasta 1.000? Ô Inácio, gasta mais, né? Já fica devendo por 8 meses. Não é assim que a gente é? Agora imagine que de um mês para o outro seu salário dobra para 2.000. Você consegue gastar os 2.000? Consegue ou não? Gasta até mais. E se dobrar no outro mês para 4.000? Não importa o tamanho do seu salário, nem do meu. Tudo que a gente ganhar, a gente dá um jeito de torrar. Alguns estão endividados até o pescoço, já não sei por quantos anos à frente. Imagine que vida infernal é trabalhar para cobrir a dívida.
Você não tem prazer nenhum no seu trabalho. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque nós não estamos colocando Deus no lugar certo. Quando a gente começa a organizar a nossa vida financeira, ela falou assim para mim: olha, Deus me deu tanta coisa até o ano passado, eu estou assim, sem entender como eu recebi tanta bênção. Olha, já comprei um outro apartamento lá na praia, eu já tinha uma aqui em Guarapari, tenho uma casa lá não sei aonde, meu marido tem 2 carros, eu tenho um carro novo. E ela falou para mim: mas eu estou com vergonha de Deus. Eu falei: por quê? Porque todo esse tempo, tudo que eu ganhei, eu usei para mim mesmo. Sendo que eu aprendi pela Bíblia que a obra precisa avançar, que o Evangelho tem que ser pregado, mas eu não ofereci nada para a pregação do Evangelho. Mas ela falou para mim: tomei uma decisão de começar em 2013 a colocar Deus em primeiro lugar. Chega de comprar casa, chega de comprar carro, agora eu vou me dedicar à pregação do Evangelho, porque tudo que eu recebi não é meu. Se a gente partir desse princípio, que nós somos de Deus, nosso corpo é de Deus, nosso dinheiro é de Deus, nossos talentos são de Deus, nosso tempo é de Deus, vai mudar a situação de nossa vida. Deus, no lugar certo, faz com que as outras coisas tomem também o seu lugar. Mas quando nós pensamos apenas em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, queremos que eles se realizem, aí nós colocamos os pés pelas mãos. As coisas não vão certo. Mas me fala uma coisa: se você for um fiel dizimista baseado no motivo de 1 Coríntios 6, 19 e 20, eu sou de Deus por criação e sou dele por redenção, significa que não vai ter mais problema financeiro? Significa que não vai ter mais problema de saúde? Significa? Não. Pode ser que você tenha problemas financeiros ainda, pode ser que você tenha problemas de relacionamento, pode ser que você tenha problemas de saúde, mas nós vamos viver de uma maneira diferente por entendermos que, a despeito das aflições, das provações, temos um Deus que cuida de nós. Na lição dessa semana, maravilhosa lição, nós entendemos isso. Atos 17, 28 é um texto que foi usado na lição, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando entendemos esse princípio básico, nós colocaremos as coisas em ordem na nossa casa, inclusive nas finanças. Mas quando nós pensamos só em nós, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente sonha, sem pensar que tudo pertence a Deus e que somos dele, porque o sangue de Jesus, o sangue caríssimo de Jesus, foi derramado pela nossa salvação, as coisas não funcionam. Não sabeis que o vosso corpo não é de vocês? Não é vosso? O que você faz com o seu corpo? Como é que você usa o seu corpo? De que jeito você faz uso desse corpo? Você cuida dele? Com o que você come, com o que você bebe, com as horas de trabalho, com as horas de sono, com o exercício físico. Você cuida desse corpo? Eu estou cuidando desse corpo? Ele não é meu. Eu tenho que prestar a Deus um relatório desse corpo. Como é que eu estou usando ele? Eu me lembro que quando Tiago White faleceu, Silvana, a irmã Ellen White, escritora inspirada por Deus, disse no dia do seu sepultamento: você não precisaria ter morrido tão jovem, porque você não cuidou devidamente do seu corpo. Quantas vezes antecipamos até a hora da nossa morte? Nós mesmos causamos algumas de nossas próprias doenças por não cuidar devidamente desse corpo. Não estou falando só da questão moral, porque também ela é envolvida nisso aqui. E há orientações claras na Bíblia sobre a questão moral. Mas eu estou falando também do cuidado de todas as formas. Não só da comida e bebida, que também é um lado que a gente busca muito, se apega muito, esquece de outras coisas tão importantes como o descanso, como as horas de trabalho. Deve ser assim com o corpo, deve ser assim com os talentos, deve ser assim com os tesouros, deve ser assim com o nosso tempo. Tudo isso não é nosso. Tudo isso pertence a Deus. É dele, foi ele que fez.
Nós pertencemos a Ele de novo, porque Ele nos resgatou, nos comprou com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Se entendemos a motivação correta, nós vamos fazer as coisas do jeito certo e as coisas vão tomar o seu devido lugar. Quem vem primeiro em nossa vida? Qual é a nossa primeira preocupação? Com quem as coisas devem começar? Qual é a prioridade de nossa vida? Isso é básico. Esse é o princípio básico da mordomia cristã. Se nós entendermos isso, nós vamos colocar a nossa vida na ordem correta. E não significa que não virão problemas. Eles poderão vir, mas nós continuaremos acreditando que Deus está cuidando de tudo, porque Ele é o dono de tudo. Se nós entregamos tudo isso para Ele, Ele vai cuidar de todas essas coisas. E nessa manhã, ao final dessa semana de mordomia, Deus te abençoe e a mim também. Uma vez uma moça falou para mim: pastor, eu não acredito no plano da mordomia cristã. Ela disse para mim: eu não creio nesse plano de ofertas, de dízimos, eu não acho que isso que vocês falam tem muito sentido, não. E por isso eu não dizimo, não dou oferta. Eu não acredito nesse plano. Eu nem creio muito nessas coisas que Deus vai abençoar e tal. Sabe o que Deus nos diz? Que se a gente duvida da sua providência, a gente pode fazer prova. Sabia disso? Quando a gente é fiel, quando a gente entrega os dízimos, quando é generoso nas ofertas, tem um plano proporcional, a gente pode fazer prova com Deus. Ele nos dá esse direito. Ele fala: se você duvida, se você não crê, faça prova comigo que eu vou mostrar para você. Quantas vezes a gente não fez a prova com Deus ainda? Faça a prova. Seja fiel. Faça um plano proporcional de ofertas de acordo com as bênçãos que você recebe. E aí diga: Senhor, eu quero que o Senhor mostre agora tudo isso que o Senhor falou que vai acontecer na minha vida. É claro que não é o motivo correto eu dar para receber, mas é claro também que Deus nos deu esse direito de fazer prova com Ele. Senhor, eu quero que o Senhor prove que vale a pena ser fiel. Me mostre de alguma maneira, me mostre de alguma forma que vale a pena ser fiel e generoso nas minhas ofertas. Não duvide. Se você fizer a prova com Deus, Deus vai mostrar para você. E eu poderia ouvir aqui inúmeras histórias de pessoas que também duvidaram, mas depois que compreenderam esse plano, fizeram a prova com Deus e têm um resultado na sua própria vida. Deus nos dá o direito até, olha que ousadia nossa, né? Provar se Deus está falando a verdade. Deus nos dá o direito de fazer prova com Ele. Então o texto é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e então fazei prova. Se você duvida, faça a prova, e você verá como Deus vai atuar de maneira extraordinária na sua vida. Mas nunca seja fiel, nunca dê ofertas pensando no que você vai ganhar em troca. Que o seu motivo seja o que Jesus fez por você, o que Deus te deu, o que Deus proporcionou, o que Ele é, o que Ele representa e o preço que foi pago para que você voltasse a ser do Senhor Jesus. Deus te abençoe nessa manhã. É o meu desejo, a minha oração para todos nós, e que nós, escolhendo ser leais e fiéis à palavra do Senhor, a gente realmente perceba a maneira extraordinária como Deus continuará cuidando de nós e nos dando cada vez mais para que possamos contribuir para o avanço da pregação do Evangelho e Jesus muito logo possa retornar a essa terra. Amém.